Nós, aqui das classes para adultos, daremos sequência à nossa série. Quem não acompanhou desde o início não tem prejuízo, porque um estudo não está necessariamente dependente do outro, então pode ficar tranquilo. Nós estamos estudando as perguntas do breve catecismo e chegamos naquela sessão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos no breve catecismo. Nós já estudamos 5. Hoje nós iremos estudar o 6º mandamento. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no texto base. Existem diversos outros textos que nós vamos fazer referência aqui, mas esse texto é o ponto de partida do nosso estudo. Obviamente, Êxodo, capítulo 20. Segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo, no capítulo 20, o verso 13. Pergunta 67, qual é o 6º mandamento? A resposta é, o 6º mandamento é, leamos, Êxodo 20, 13. Não matarás. Pergunta 68. Que exige o 6º mandamento? A resposta, o 6º mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa própria vida e a dos nossos semelhantes. E a pergunta 69, que proíbe o 6º mandamento? O 6º mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente, e tudo aquilo que para isso concorre. Então, nós vamos partir dessas premissas dos nossos símbolos de fé, da palavra de Deus sobre a vida. A nossa temática essa manhã é o valor da vida humana, que tem sido muitas vezes colocada de lado em favor ou em prol de outros seres da criação, ou objetos da criação. A coroa da criação não é cachorro, não é gato, não é papagaio, não é periquito. A coroa da criação é homem e mulher. Essa é a coroa da criação. Eu fiquei, de certa forma, perplexo. Eu diria que foi o mínimo. Eu estava conversando com um barbeiro que corta o meu cabelo, porque a gente não vai em salão de beleza, a gente vai em barbeiro, né? Tem negócio de salão de beleza, negócio de sobrancelha, né? É barbeiro mesmo. Estava conversando com o meu barbeiro, ele é um barbeiro bem raiz, e o próprio barbeiro que não é crente, impressionado com a inversão das coisas, de valores. Ele dizendo que aquele mendigo, o Givaldo, os irmãos talvez não lembrem de nome, eu gravei o nome porque ele tem tem nome de um dos meus irmãos. Um se chama Givaldo, mas esse não é o mais esquisito. Tem um que se chama Genivalda e outro se chama Joaldo. Então, eu vou parar por aqui que são 10 nomes e aí vai assustar os irmãos. Mas é isso mesmo. O mendigo Givaldo tem andado muito ali na Praça do Bicalho domingo de manhã, na feira. Ele está ali na QNF, aquele local ali, está bem cheio, né, de morador de rua. Anda nos botecos ali da QNF. Givaldo é aquele mendigo que se envolveu naquela situação há pouco tempo atrás. Uma jovem que teve um surto psicótico, ele acabou tendo relação sexual com essa jovem, isso repercutiu nacionalmente. E o barbeiro impressionado com a inversão de valores. As pessoas no domingo ali, Givaldo não fica nem um minuto sem tirar foto. Nem um minuto. Está ali na mendicância, né, tomando a sua pitula, bêbado, e o pessoal para tirar foto com ele. Há uma inversão, não tem? Uma certa inversão das coisas. Parece que o que é errado está certo. Parece que aquilo que não presta é o que está sendo valorizado. Então, eu creio que esse estudo vai nos ajudar muito a entendermos essa dinâmica e onde as coisas devem realmente estar. O que é que nós vimos até aqui em relação aos 10 mandamentos, né? É que nós somos
completamente incapazes e inadequados em relação à lei do Senhor. Eu acho que o resumo de tudo é isso. A cada mandamento que é tratado, é trabalhado nas classes, e nós temos a oportunidade de perguntar, de indagar. As classes que eu lecionei, a classe A, a classe B, são as mais questionadoras, e eles perguntam, mas o que é esse mandamento? O que quer dizer esse mandamento, afinal de contas? É isso mesmo? É o que está explícito aí, é o que está estampado aí? E quando a gente começa a aprofundar no significado dessas palavras do Senhor, nós ficamos impressionados o quão distantes nós estamos de cumprirmos com fidelidade, de forma adequada, aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Nós vimos no primeiro mandamento que, no final das contas, todos nós temos uma tendência à idolatria. Nós idolatramos alguém, alguma coisa, algum título, em algum momento. Nós nos surpreendemos idolatrando. No segundo, nós vimos que nós todos somos incapazes de adorar de forma correta. Nós vimos que tem o princípio regulador do culto, que é a forma estética do culto, como o culto deve ser prestado a Deus, os elementos que devem estar presentes no culto, mas isso não é suficiente. Porque muitas vezes esteticamente ou ritualmente está correto, mas o coração está muito longe. Aí já quebramos o segundo mandamento. Nós estamos adorando a Deus no domingo na igreja, especialmente domingo à noite, enquanto o pastor está pregando, se não é uma mensagem que me agrada, ou se não é um pregador muito eloquente, um pregador fraco, na nossa linguagem de seminário, se é um pregador muito fraco, a sua mente parece que sai do seu crânio e você passeia por tantos lugares. Você já se vê realizando coisas ao longo da semana, você já se vê no dia seguinte, você é absolvido por aquele problema e desliga, você não participa daquele momento de mensagem. O corpo está ali sentado, mas você não está participando. Então já é a quebra do segundo mandamento. No terceiro, todos nós nos descuidamos com o nome do Senhor. E nós vimos que não tomar o nome do Senhor em vão é muito mais do que usar o nome do Senhor para gracejos, para brincadeiras, ou cair alguma coisa e dizer, ai meu Deus, né? Está muito além disso daí. Nós carregamos o nome do Senhor. Nós somos a igreja, onde nós estivermos. E quando nós damos um mau testemunho, nós estamos tomando o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Como é triste isso. Isso acontece muito com pessoas moralistas. Elas dizem o que as outras pessoas têm de fazer, mas elas mesmas não fazem. São capazes até de matar por aquela ideia, mas elas mesmas não fazem. Elas são incoerentes com aquilo que falam, então isso é tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. No quarto, nós vimos que todos nós, em algum momento, já desrespeitamos o ciclo de trabalho e descanso estabelecido por Deus desde o início da criação. Desde que Deus programou o mundo para ser mundo do jeito que ele é, tem que ter um período de descanso em que tudo cessa e você está ali diante do Senhor, descansando, tranquilo. E nós já vimos que quantas vezes já quebramos esse dia do Senhor. Nós citamos vários exemplos de pessoas às vezes que, pastor, não fui na igreja que chegou visita lá em casa. Chegou, não podia deixar, pastor. E eu disse, se chegar a visita lá em casa domingo, é bem-vindo. Se for a hora do culto, ou você vai junto comigo, você vai ficar aqui. Estou saindo. Independente de ser pastor, antes já era assim. Então nós temos muita facilidade de quebrar isso. No quinto, todos nós, em algum momento e grau, desonramos autoridades estabelecidas, que é o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o princípio estabelecido para que nós nos submetamos às autoridades que são necessárias para a manutenção da sociedade, para não haver anarquia, rebeldia. E quase ninguém discute a legitimidade, a necessidade do sexto mandamento, não matarás. Os irmãos veem que são duas palavras, daí para frente serão duas, né? Os próximos dois mandamentos, esse mais dois. Duas palavrinhas diretas,
sem rodeios, sem explicações, porque está explícito aí. E por que não é correto matar? Biblicamente, não é correto matar um outro semelhante, porque ele é a imagem de Deus. É a imagem do Senhor. Biblicamente é isso. Essa é a explicação que nós damos. Passa pelo que nós estudamos sobre antropologia cristã. O que é o homem? Calvino dizia que conhece a Deus e vai conhecer a si mesmo. A partir desse conhecimento de Deus, nós somos levados a ver a humanidade, a ver a nós mesmos, o nosso valor diante de Deus. E o nosso valor diante de Deus é inestimável. Deus deu o seu próprio Filho, Jesus, em favor daqueles que ele haveria de salvar. Olha como isso é sério, né? E quando nós falamos de igreja, parece que dobra a seriedade desse negócio. Quando nós entramos em brigas dentro da igreja, nos engalfinhando dentro da igreja, por qualquer motivo, por qualquer razão, você está agredindo alguém que Jesus morreu por ela. O sangue de Jesus passou sobre aquela vida. Ele deu o sangue dele por essa pessoa. E você está lutando contra alguém que Jesus morreu. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando estava ainda Saulo, né, de perseguição a cristãos, e ele teve aquele encontro com o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você agride a igreja? E ele ficou meio sem entender, mas quem é que eu estou perseguindo? Um anjo, né? Ou algo dessa natureza? Não, porque quando você persegue a igreja, você está perseguindo a mim. Então, quando eu agrido um irmão, eu estou agredindo alguém por quem Cristo morreu, por quem Cristo deu o seu sangue. Por isso que João, no seu evangelho, conhecido como o apóstolo do amor, e João, nas suas epístolas, ele fala a respeito da aplicabilidade desse amor no coração, que nasce no coração. Não é só de palavras, não é só de discurso. Tem gente que é boa de discurso. Tem gente que convence pelo discurso. Não estou dizendo que todo mundo que tem um bom discurso é falso. Mas o que vai evidenciar o amor são as atitudes, as ações, a convivência. Eu conheço muita gente demagógica. Muita. E o pior, às vezes o grupo que ela está falando conhece ele também. Aí quando ele começa a falar, o pessoal do grupo já, lá vem. Né? Pura falsidade. Então, meus irmãos, o João fala que esse amor nasce no coração, da mesma forma que a ira e o assassinato nasce no coração. Ele vai mais longe. Se no seu coração você não ama seu irmão, então você não ama a Deus. Você está mentindo para Deus, você é um mentiroso. O amor de Deus não está em você. Muitos diriam que João é extremamente radical nesse quesito. Então, nós amamos o nosso próximo, nós não matamos o nosso próximo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, mesmo Givaldo. É a imagem e semelhança de Deus. Não ao ponto de tirar uma foto com ele, mas é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, independente da etnia das pessoas, e a igreja norte-americana, quando aderiu ao apartheid e criou-se a igreja dos negros no sul e a igreja dos brancos no norte, a igreja incorreu num grave erro diante do Senhor. Um gravíssimo erro. Separar o povo de Deus pelo tom de pele. Isso foi um absurdo. Um absurdo mesmo. Porque uma vez que nós somos crentes, independente da nossa etnia, independente da posição social, independente da idade, independente da enfermidade, de serem ou não incômodas para outras pessoas, é o que eu sempre falo nesses estudos de relacionamento horizontal, né? Vão ter os chatos são necessários, tá? Os chatos são para te tratar. Você vai ter que lidar com eles. Não tem jeito, igreja é isso aí. Igreja é essa diversidade, e são pessoas pelas quais Cristo morreu por elas.
cada vida humana tem o seu valor e a sua dignidade inerentes. Então, o que esse mandamento proíbe? A gente vai iniciar por aqui, né? Não matarás. O sexto mandamento proíbe o assassinato de inocentes, tá, irmãos? Assassinato de inocentes. É basicamente isso que esse sexto mandamento proíbe. Eu disse nas classes e reitero aqui que se no mundo nós tivéssemos pelo menos 70% da humanidade observando esses 10 mandamentos, nós não precisaríamos ter seguro de carro, não precisaríamos ter seguro de vida, não precisaríamos ter seguro de casa, não ter nada. Talvez seguro de carro se você bater por um acidente, né? Mas questão de roubo, não. Hoje tem seguro até do celular, você anda com medo de tudo e de todos. Desconfiado de tudo e de todos, porque não observam esses mandamentos. Os que quebram os mandamentos, esses serão punidos por quebrarem o mandamento. Por isso que esse mandamento, o sexto, é quanto à vida inocente. Porque muitos pegam não matarás e têm dificuldade de interpretar a lei de Deus. A lei de Deus estabelecida no contexto do judaísmo. Porque na lei de Deus estabelecida no contexto do judaísmo existia a pena de morte. Ela estava lá. Você pode ler a Bíblia. E às vezes por situações você pensa, gente, mas só por isso? Só porque o menino desobedeceu, tem que ser morto, apedrejado? Só porque estavam alguns rapazes brincando de futebol, de bola, e passou uma grávida, bateu a bola no ventre da grávida perdeu o bebê, então quem chutou a bola tem que morrer? Mas não foi um acidente? E Deus diz que ele não terá por inocente aquele que quebra os seus mandamentos. Não matarás, ele quebrou o mandamento de não matarás. Na lei de Deus é olho por olho e dente por dente. Hoje nós não vivemos mais sob a vigência da lei civil de Deus para os judeus. Nós não vivemos sob a vigência. Nós temos a Constituição Federal. Mas o espírito dessa lei da preservação da vida prevalece. Os 10 mandamentos estão aí. Preservação da vida do inocente. O Antigo Testamento não proíbe a autodefesa, até falei sobre isso recentemente, Êxodo 22, 2 a 3, né, a defesa pessoal, que seria matar para preservar a própria vida. Então, um policial que está no exercício do seu ofício e vai numa diligência, tem lá um inocente com a submetralhadora na mão, e ele diz para esse inocente, né, que a mídia diz que é inocente, ou um homem, ou alguém, um cidadão, é a mídia podre que a gente tem. Eles noticiam a morte do contraventor como se fosse quase que um herói. E o policial sequer noticiam. Passam por cima. O herói é o policial. A sociedade de valores invertidos. O policial crente, que está no exercício do seu ofício de defesa do país, de defesa de uma cidade, tem os bandidos armados e vão atirar nele. Ele manda não atirar. O bandido atira, o policial tem que se defender. O fato dele não se defender e dele não matar aquele bandido, ele está quebrando o sexto mandamento. Ele está quebrando, porque ele não está preservando a própria vida. Está ficando mais um bandido vivo e um policial morto. Claro que não deve ser uma guerra civil. E o policial não sai atirando para matar. Geralmente o bandido que reage. Se reagir, ele deve se defender. Muitos policiais crentes têm crises com isso daí. Crises, às vezes eles nos procuram para conversar e falam, pastor, mas eu quero trabalhar no administrativo, eu não quero mexer com isso. Não, tudo bem, você quer trabalhar no administrativo, preservar a sua vida, ótimo. Mas se for necessário que você vá, se for necessário, você tem que ir. E se for necessário que você use a força máxima, você tem que usar, porque senão sua mulher e seus filhos, você vai deixar uma mulher viúva e filhos órfãos. Isso não faz sentido. Então vejam que é um assunto delicado. Que muitos pegam o mandamento e dizem assim, não matar em hipótese alguma. Não matar o inocente. O inocente não, o inocente deve ser defendido. E Êxodo capítulo 22 fala sobre a invasão da casa. E ele estabelece normas ali. Se o bandido entrou na sua casa, ofereceu risco à sua vida,
você deve defender a sua família e deve defender a sua vida. Mas lá é dito o seguinte, se tiver já de manhãzinha se nascendo, aí não. Porque você consegue ver, você tem outras formas de agir para espantar o bandido. Liga um alarme, solta um cachorro. Não precisa, porque entrou, vai matar, não. Agora, se ele oferecer risco realmente, e você tiver como defender sua família, defenda. É isso que o Êxodo 22 fala sobre essa situação. Então, muitos também dizem, pastor, mas Jesus disse que se alguém der um tapa de um lado da face, tem que dar a outra para bater. É preciso analisar o contexto daquilo ali. O contexto daquilo ali não é de assalto, não é de ameaça à sua vida. O contexto dali é de pregação do evangelho. Você está falando do Senhor, você está falando do nome do Senhor, estão insultando o nome do Senhor, estão te insultando. Aí é outra história. Por isso que nós cristãos, no que diz respeito ao evangelho, é uma discussão que a gente já teve também. E se de repente atentarem contra a igreja, pelo fato dela ser igreja, dela estar pregando o evangelho, aí nós temos que pegar em armas e lutar contra, não. Por isso que muitos cristãos foram presos, por causa da pregação do evangelho. É uma outra situação. Você está em defesa do evangelho. O Senhor quem vai te defender, você vai sofrer a perseguição. Muitos foram mortos por causa da pregação do evangelho. É esse contexto aqui que Jesus está falando de virar a face. Mas você não vai sair na rua, um bandido vem, pede seu celular, você dá tudo. Não vai reagir, mas também não vai ficar facilitando, não vai entregar tudo, não vai deixar a porta aberta. Não, vai tomar os seus cuidados. Então, deve haver esse equilíbrio. Então, Jesus não está impedindo o seu povo de se defender ou defender a própria vida, mas está dizendo que nós temos de estar dispostos a sermos insultados por causa do nome dele. E muitas vezes somos insultados. Sim, presidente. Só um instantinho, porque como está filmando, aí vai dar aquele vácuo existencial. Se não estivesse filmando, tudo bem. Que aí o irmão fala no microfone, que aí o irmão fala uma vez. Se o irmão vai me falar, eu vou ter que repetir. Já só o microfone vira ali. Já está chegando. E os irmãos podem participar, tá? Não tem... Tá tranquilo, o tempo... Pastor, tem outra questão importante que envolve o que o senhor está nos passando, é a questão da covardia. A palavra de Deus fala que covarde não entra no reino dos céus. E nós sabemos que é importante não matar, é importante tudo, mas você defender sua família, você já pensou você se acovardar? Eu ensino muito os nossos filhos, você se acovardar diante de defender sua irmã de ser estrupada, de ser esfaqueada por medo e covardia, também é outra questão que tem que ser avaliada, porque veja bem, por isso que a gente tem que ter o discernimento das questões e tanto considerar uma como a outra. Por isso que o senhor está nos mostrando os momentos que é permitido. Então é bom a gente lembrar disso também. Sim. Então temos essa questão da defesa, temos a questão da guerra, que o contexto de Israel era um contexto complicado, de guerra mesmo. E havia guerras que Deus mandava o seu povo a peleja. Deus dizia, vocês vão lá e vocês vão guerrear contra aquela nação. Era uma questão de território, era uma questão de terras, era uma questão de expansão do próprio reino de Israel. Então houve momentos em que a guerra se fez necessária, a guerra era justa. Hoje nós não temos esse contexto. Estamos em pleno século XXI com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia tentando invadir a Ucrânia, tomar a Ucrânia. Aqui na América do Sul não temos nenhuma ameaça de guerra justa, mas
Se um grupo anarquista quiser tomar conta do país, o exército vai ter que agir. Quiser fazer arruaça, quiser destruir o país, o exército vai ter que agir. E no exército temos irmãos crentes. E aí, como é que vai ser se for necessário que eles usem a força máxima? Então a guerra muitas vezes é justa e a guerra é necessária. E nós sabemos que numa guerra, irmãos, é praticamente impossível pessoas não morrerem. Muitos morrem numa guerra. Então a paz é o alvo, sempre é o nosso alvo. A Bíblia diz que no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. É sempre o nosso alvo. Mas muitas vezes a guerra se faz necessária para que nós alcancemos a paz. Muitas vezes foi assim com o povo de Deus. Então, em Romanos 13, o Estado é designado como agente da ira de Deus para proteger o inocente. Tem a espada, é o que diz o texto bíblico lá em Romanos 13. E a espada não deve ser temida por aqueles que andam corretamente, que andam retamente. Eu uso sempre esse exemplo, muitas pessoas têm medo de uma viatura do Detran. Não tem medo do diabo, não tem medo da carne, não tem medo, mas tem medo de uma viatura do Detran. Passa uma viatura do Detran, já vê se está com um cinto, se o farol está ligado, se está... Ai, cara, está tudo bem. Mas não fique triste que se a viatura te parar, eles vão te multar, eles vão achar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para multar. Aquele que anda corretamente não precisa temer nada. Não precisa temer o Estado, porque o Estado está para proteger o inocente e aqueles que cumprem as leis. Não precisam temer. Agora, aquele que anda erradamente deve temer. E a figura do Estado em Romanos 13 é assim extremamente punitivo. Cruel mesmo, que tem a espada na mão para cortar, para matar. Se possível, para valer a lei. O Estado tem esse poder dado pelo próprio Deus. O sexto mandamento proibiu o homicídio premeditado, com intenção de matar, o não premeditado, que é o involuntário, dirigir bêbado, ou aquela brincadeira que uma bola bate num ventre de uma grávida. Interessante que ali nós temos duas situações que reforçam aquilo que a gente crê, do valor da vida. Tem a questão do aborto, que é um problema. São milhões de assassinatos no mundo inteiro. Estão noticiando a Covid. Estamos chegando a 800 mil, esperando bater 1 milhão. Diz que uma grande emissora do país comemorava quando dava números. Quando deu 500 mil, eles comemoravam na hipocrisia deles. Agora, ninguém fala dos milhões de abortos que são realizados no mundo inteiro todos os anos. Ninguém fala disso. Isso não sai na mídia. Isso não é quantificado. E a Bíblia, quando vai falar a respeito da vida, não deixa de lado aqueles que estão no ventre ainda. Então, se alguém está brincando ali tranquilamente, a bola bateu, a grávida perdeu o bebê, essa pessoa deve ser morta por causa disso. Ou seja, o valor da vida do inocente. Deus valorizando o inocente. Então, meus irmãos, o sexto mandamento vai além de proibir assassinatos premeditados e a sangue frio. Isso aí nós vemos na exposição da teologia joanina, de João, e em toda a Escritura. E como que Jesus aplicou o sexto mandamento? Como que Jesus lidou com isso? No sermão chamado Sermão da Montanha, Jesus traz a essência do sexto mandamento. Ele não apenas proíbe assassinatos, Jesus vai muito além, ele traz o espírito do mandamento, e é interessante o contexto histórico, que quando Paulo prega, agora eu não me recordo exatamente aonde, mas em Atos, Paulo, o próprio Pedro também, não, foi Pedro em Atos capítulo 2, quando vem o Pentecostes,
e Pedro vem com aquele sermão cheio do Espírito Santo, falando a respeito do significado daquelas coisas, falando a respeito do Senhor Jesus. E aí Pedro se dirige aos judeus e diz: Cristo, aqueles que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram. Porque havia um entendimento na antiguidade que o crime de homicídio, de assassinato, o sangue desse crime só recairia sobre o executor e não sobre o mandante. Por isso que os religiosos da época, os fariseus, saduceus, todos eles se juntaram em dado momento, e o texto bíblico é tão assim, impressionante, eles se juntaram à malandragem. É essa expressão que está lá mesmo. Eles se juntaram, daquele dia em diante, eles decidiram matar a Jesus, e o texto bíblico diz que eles decidiram matar. E eles se aliaram à malandragem, àquilo que não presta, para que o plano deles fosse realizado. E eles entendiam o seguinte: não, se a gente contratar um jagunço, um pistoleiro, que seja, tranquilo, a gente não tem culpa nenhuma, porque não fomos nós que fomos lá e apertamos o gatilho. E vejam, irmãos, que Jesus vai muito além disso. Por isso que Jesus vai fundo no mandamento. Todo tipo de violência emocional e intencional do coração. Todo tipo de violência. Dificilmente um de nós tenha literalmente matado alguém. Acho muito difícil. Talvez um ou outro. Literalmente. Mas enfrentaremos a ira de Deus se a nossa vida tenha sido marcada por ira, por amargura, por insultos, por injúria e por raiva. É basicamente isso que Jesus está tratando no 6º mandamento. Não se pode tirar a vida de outro para se apropriar dos seus bens. Não se pode. Filhos matando os pais para antecipar a herança. Aqueles que cometem o assalto, né, que acaba em homicídio, vão pagar. Não só diante da lei, mas vão pagar diante de Deus por aquela vida que eles tiraram. Não se pode matar alguém para ocultar algo reprovável que você fez. Não se pode matar alguém porque lhe traiu. Não se pode matar alguém porque é feio ou porque é bonito. Então veja que não tem justificativa para uma ação gratuita de agressão ao próximo, pela aparência dele, pelo que ele, até mesmo pelo que ele fez em relação a você, não justifica, a não ser que seja uma situação de um bandido que ofereça risco à sua vida e você tenha condições de se defender. Mas isso aí é algo extremo. Nem todo mundo está todo dia na frente de uma arma, sob a mira de uma arma. Isso aí não. Essa é uma situação extrema. Nós não podemos matar uma pessoa por sua orientação sexual, ou por outros motivos, ou por sua religião, ou por sua posição política. Não podemos. Não podemos mesmo. Nós sabemos que isso é errado, mas acontece o tempo todo. São incontáveis as formas e as razões pelas quais a humanidade inteira tem quebrado esse mandamento. O 6º mandamento não proíbe apenas o assassinato concreto, mas aquele que está no coração. E está embutido no 6º mandamento a reconciliação. Ele está ali, a reconciliação está presente. Não é só não fazer, mas mover-se para reverter uma situação que gera desgaste. E nesse mesmo sermão, o Senhor nos ordena a amar os nossos inimigos, menos o diabo. Tá? Porque quando fala em amar inimigo, tem crente pensando que é para amar o diabo também. Não. Diabo não. Mesmo sermão da montanha. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. É o que está lá. Orar talvez seja até fácil, mas amar é mais difícil, né?
A Bíblia afirma que se amamos apenas as pessoas que temos afinidade ou aquelas que dizem que gostam de nós, que diferença isso faz? Os que não são crentes vivem assim. Eles vivem empanelados. Eles vivem com quem agrada a eles. Eles vivem com pessoas que têm afinidade. E Deus nos coloca na igreja. Nós não escolhemos os crentes que estão aqui. Foi Deus que escolheu. E colocou cada um deles aqui. Eu acho isso muito impressionante. Às vezes, quando tem alguma situação de desgaste com algum membro, fala assim: ah, pastor, não vou sair da igreja. Meu irmão, você não é para sair da igreja. Eu não tenho o poder de tirar ninguém da igreja. Ninguém. Eu não posso fazer isso. Porque todos que estão aqui, Deus que trouxe. Como é que eu vou passar por cima de Deus? Não tem como. É a soberania dele. Deus trouxe todos, os bons, os ruins, os chatos, os operosos, os que não são operosos, Deus trouxe todos para cá. E algo que foi até dito no nosso presbitério, a gente refletindo esse ano sobre o que é a igreja, né? O que é a igreja do Senhor? E não existe nenhuma instituição da terra semelhante à igreja. Existem algumas situações que a gente pode pensar a igreja. A gente pode pensar a igreja como uma agência de proclamação, mas teve um pastor do presbitério que disse algo que realmente, eu já tinha ouvido falar isso há muito tempo atrás, tudo, mas eu me peguei refletindo nisso. A igreja é um hospital. Se fôssemos comparar com alguma entidade, a igreja é um hospital que está aberta para receber todos os quebrados, todos os doentes. Não escolhe. A pessoa chegou, a gente tem que socorrer, tem que cuidar. A igreja, na concepção dele, eu não reduziria a igreja a um hospital. Mas seria um dos aspectos da igreja, sem dúvida. Sim, minha irmã. Deixa só o Lucas se aproximar aí para... Cada um deles. Tenho 60 anos de igreja, na mesma igreja. Só, gente, que eu cheguei bem pequenininha, viu? Ela sempre fala que chegou criança. Ela era um bebê. Então, nós vemos passar pela misericórdia de Deus. Deus nos plantou. Então, eu gosto muito de algo que eu falo com meus filhos. Fica no lugar que Deus te plantou. E eu já ouvia outros pastores falando. Mas, caso assim, eu e a dona Marta, ontem, um almoço de família, nós estávamos falando exatamente sobre isso. De estar mudando. É porque, a não ser que seja necessário, né? Porque tem necessidades, às vezes, que aparece da família ter que transportar para outro lugar. Mas é muito interessante a raiz que nós criamos. É porque a gente não machuca alguém ou alguém não nos machuca? Não, não é isso. É porque onde Deus plantou, você vai sempre sentir vontade de estar. Às vezes, eu falo por mim, que às vezes eu chego aqui de um jeito que só Jesus sabe. Daqui a pouco eu estou abrindo a boca, louvando, glorificando o Senhor. Então, a partir do momento que você acha, nós achamos, que a igreja tem esse e esse defeito, você vai para outra igreja, não estou falando nada aqui, acho que os irmãos estão entendendo, é a minha concepção. A partir daquela igreja que você acha que não tem defeito, na hora que eu chegar lá, a igreja já está contaminada, porque eu cheguei lá. Porque a partir do momento que eu acho que eu sou melhor do que aquilo que jamais eu sou nada diante de Deus, então é isso que eu queria falar. É só um exemplo de quem tem 60 anos de igreja. E o pessoal cria tanta raiz que tem um banco deles, né? Põe um nome no banco. Tem o banco, tem um lugar dele ali. Aí, assim, às vezes alguém senta no lugar dele, tem gente que fica magoado porque sentou no lugar, né? Sim. Então, irmãos, isso daí
é uma evidência que é Deus quem escolhe. Então nós não temos o direito. O nosso conselho tem muita dificuldade de excomungar um membro. Aconteceu no seu presbiterato excomungar alguém, ou só assim? Você lembra de excomunhão, que é a pena máxima? Nós temos previsão na Constituição da Igreja para excomunhão. E eu já presenciei casos que, a meu modo de ver, tá? Irmãos, aqui eu estou falando por mim, eu não estou falando pelo conselho, tá? Estou falando por mim. A meu modo de ver, a pessoa tinha que ser excomungada. Mas eu não tive a coragem de dizer no conselho. Porque eu não sei o que é que Deus vai fazer na vida da pessoa. E se a pessoa arrepender? Uma restauração é possível, mas é um processo muito traumático. Imagine, a pessoa está congregando aqui desde a infância, ou como Dona Dete, 60 anos, chegou bebê aqui, é importante dizer isso, mas a pessoa está congregando aqui há tanto tempo com a gente, caminhando há tanto tempo, e de repente vem o pastor na frente da igreja e diz, olha, fulano não é crente, nem cumprimentem, não se associem a fulano, é uma má companhia para sua vida, para seus filhos, para sua casa. É uma situação muito triste. Mas o manual, a Constituição da Igreja, chega a esse ponto. Tem essa gradação, esse grau de punição, de excomunhão. Mas eu tenho dificuldade, porque é Deus quem escolheu, Deus quem trouxe, eu não sei qual o propósito de Deus. Eu penso muito na questão da excomunhão sobre o joio e o trigo. Mesmo que você identifique o joio, você não deve tirar o joio, porque ao retirar o joio, você pode prejudicar o trigo. Eu sempre me deparo com esse versículo. Por isso da minha dificuldade, assim, humanamente falando, pelo que eu vi, não, essa pessoa tem que ser excomungada. Mas eu não vou nem propor, porque eu não sei o que Deus vai fazer na vida dela. Então, isso é uma coisa dela com o Senhor. Nós disciplinamos sempre para aproveitamento, para restauração. É sempre essa a nossa expectativa. Que a pessoa se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, o que eu falava antes de entrarmos nessas ponderações é do que adianta convivermos apenas com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós temos afinidade. Esse é o questionamento feito pelo nosso Senhor. Em Mateus 5,26, o fecho do trecho do Sermão da Montanha, em que o Senhor trata sobre o homicídio, ele encerra com uma declaração que nos deixa minimamente encafifados. Ele diz o seguinte: não ficará livre até pagar o último centavo. Ou seja, caso a pessoa insista no caminho da ira, haverá mais ira para ela. Um mandamento que a maioria das pessoas, ou a maioria de nós, diria prontamente que cumpre, Jesus vai transformar em algo assim que nos gera, no mínimo, uma reflexão. Qual de nós nunca sentiu ira de alguém? Não precisa ir tão longe. Nessa última semana, qual de nós não sentiu ira, falando de qualquer pessoa, tá? Não estou falando dos crentes da igreja, não. Qualquer pessoa. Você não sentiu uma ira para, né? Qual de nós? Meus irmãos, todos nós. Vale na eleição, na eleição, na Copa do Mundo. Vale. Querendo ou não, imagem e semelhança de Deus, né? Não deixou de ser. Qual de nós despejamos ira quando somos rudes com os nossos familiares? E isso, tanto homens quanto mulheres têm que vigiar muito, porque às vezes na convivência ali da própria intimidade da família, há uma tendência a sermos mais ásperos com as pessoas que estão mais próximas, ríspidos, ao ponto de que uma pessoa que está de fora e presencia assusta. Ué, mas o pastor é grosso desse tanto. Ah, mas não é possível que o pastor é grosso desse tanto. Eu não estou acreditando nisso. Mas irmãos. Ser humano. É filho de Adão do mesmo jeito. Por isso que a vigilância tem que ser redobrada. Então, quando somos rudes, nós estamos quebrando esse mandamento. A ira é algo muito sério e Jesus cumpriu todos os mandamentos.
Jesus jamais cumpriu ou cometeu um assassinato em qualquer grau de intensidade em seu coração. E mesmo assim ele foi morto por pessoas iradas. A multidão estava irada. A multidão pediu para soltar o bandido e prender o inocente, com raiva. Talvez boa parte daquela multidão viu milagres de Jesus e até recebeu alguma dádiva, um pão, uns peixes, talvez uma cura na família. Mas eles estavam com tanta raiva que pediram para Jesus ser crucificado. Os soldados que ficaram com Jesus aquela manhã também não foram muito gentis. Zombaram, estavam irados, despejaram toda a sua raiva. Vamos finalizar, irmãos. Como se aplica esse mandamento aos nossos dias? Há várias maneiras desse mandamento ser aplicado. Além do homicídio propriamente dito, isso aí não preciso nem explicar, nós não devemos matar o inocente. Há outras facetas de violação deste mandamento que nós vamos levar em consideração. A primeira delas, suicídio. É um tabu na igreja, porque não sei se está nos 7 pecados capitais do catolicismo, suicídio, mas muitos dizem que é algo que está na Bíblia, né? Não se suicidarás. Quase que não sai aqui. Mas isso não está na Bíblia. Na Bíblia está o não matarás, não cometerá homicídio, mas é pecado, tá? É pecado. Não está lá explícito, estampado, mas é pecado cometer suicídio. Para muitos, o suicídio é pior do que matar alguém. Porque a pessoa que comete suicídio, na concepção de muitos, e essa é uma concepção católica romana, que veio para a igreja, a pessoa que comete suicídio vai diretamente para onde? Para o inferno. Eu já tive que realizar um velório de um suicida. E alguns disseram, mas como é que você foi lá? Você é doido? Como é que você foi lá? A pessoa cometeu suicídio, foi para o inferno, o que você falou? Aí eu disse o seguinte, mas eu não sei quem foi para o céu, quem foi para o inferno, eu não vi. Eu não vi. E quem disse que o suicídio é um pecado igual a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que não tem perdão? Quem foi que disse isso? Isso não está na Bíblia. Mas o suicídio é um pecado. É um pecado grave. Ele pode acontecer, e na maioria das vezes ele acontece dessa forma, pessoas que estão sofrendo de algum tipo de doença. Na semana da reunião do nosso presbitério, nós tivemos uma triste notícia de um pastor presbiteriano, acho que é de Vitória, né? Acho que é do Espírito Santo, não sei se só vocês viram, que cometeu suicídio. Sim. Sim. Novo. Era essa observação que eu ia fazer. Esse pastor tinha 45 anos. Deixou os filhos pequenos, a esposa, e cometeu suicídio. Pastor presbiteriano. Todo ano tem 1 ou 2 que cometem suicídio. Falando da nossa denominação, tá? Ele cometeu suicídio. E aí, o histórico dele, depressão. Depressão muito forte, só que ele conseguiu enganar todo mundo. Porque dentro dessa patologia do coração, da depressão, a pessoa tem altos e baixos, né? Tem momento que ela está muito mal, tem momento que ela melhora. Ele estava no suposto momento de melhora. Ele tinha saído da zona de perigo do suicídio, mas ele enganou a família. Disse que estava bem. Aí aquela vigilância desapareceu, ele foi lá e cometeu suicídio. Então, é uma doença da alma mesmo, do coração, e a gente não tem o direito de dizer que a pessoa foi para o inferno porque ela cometeu suicídio. Aí alguns falam, sim, se ele pulou de um prédio e se arrependeu no meio do caminho. Não estou falando disso. Isso não tem nada a ver. Jesus morreu por todos os nossos pecados, até os que nós iremos cometer. Até os que nós iremos cometer. Ele pagou um preço de sangue. Os suicidas que foram lavados pelo sangue de Jesus, eu creio que eles vão estar no céu, sim. Não tenho nenhuma dificuldade de crer nisso. Eu não tenho uma crença romana no meu coração de que o suicídio é um pecado capital.
Mas o suicídio é algo sério. É algo sério e que acontece muito. Muito além do que nós possamos imaginar. E nós só nos deparamos com essa realidade quando acontece no nosso meio. Aí que a gente começa a observar. Mas acontece demais, irmãos. Eu falei de pastores, mas quantos membros não cometeram suicídio ao longo desse ano? Quantos presbíteros, quantos diáconos? A senhora quer falar? Lucas, por favor. Senão a doutora vai falar lá e a gente... Muitos acabam cometendo e a gente precisa atentar para essa matéria e proteger a vida do suicida, conscientizá-lo, né, do valor da vida dele. Estou levando em conta que realmente a depressão é grave. É uma doença que precisa ser tratada. Então, se a pessoa comete um suicídio, nesse caso, e que ela é uma crente, nós conhecemos em Israel um pastor maravilhoso, Haroldo Teles, um cantor espetacular, sabe? E às vezes por uma deficiência de algum elemento no organismo, né? E às vezes lítio, tem outras possibilidades. Então a gente vê que a pessoa pode cometer o suicídio. É uma saída que ela não vê outra saída. A pessoa que está em depressão, ela não enxerga outra saída. Às vezes você pode estar falando com ela isso, mas é aquela questão da vigilância. Entendeu? Então a gente vê hoje realmente muito suicídio em adolescentes e crianças, e que a gente precisa ter muito cuidado. E se a gente percebe como cristão que tem alguém nessa situação, a gente tem que marcar cerrado mesmo, tá em cima. E se acontecer, a gente não pode julgar também, não. Nesse caso aí, realmente, eu tenho certeza também, como o senhor, assim, que muitos cristãos cometeram suicídio e vão para o céu. E a gente tem um dos maiores pregadores, Spurgeon, né? Vivia em crise de depressão. Não cometeu suicídio, mas ele passava 3 meses no negro, no escuro, encavernado dentro de si mesmo, né? Então a gente realmente tem que ter uma atenção especial para os depressivos. Tem que ter sensibilidade em relação a isso daí. Às vezes falta insensibilidade, cria-se uma lei, uma norma que não está na Bíblia, coloca um fardo mais pesado sobre a família que sofre uma desventura dessa, porque acaba colocando um fardo muito pesado, já é insuportável, vai ficar mais insuportável ainda. Mas é trabalhar com os nossos jovens, com os adultos, o valor da vida. A vida tem o seu valor diante de Deus, nós não temos direito de tirar a nossa própria vida. Outro tema também, não vou aprofundar muito, é o aborto, né? Isso entra também no mandamento não matarás. O aborto, em qualquer circunstância, a gente tem que considerar sim. E hoje, dificilmente, a não ser que assim, uma pessoa que sofre uma violência dessa natureza, ela recebe um atendimento médico muito pesado. Até com medicações contra o HIV, ela precisa receber, porque não sabe quem é o tipo de doença que o agressor tem. Mas se eventualmente sofrer uma violência dessa, não procurar atendimento médico, eu acho muito difícil, no nosso contexto aqui de Brasília, mas é possível acontecer, aí é uma situação que precisa ser acompanhada, né? Acompanhada bem de perto. E nós cremos sim na preservação da vida, então nós somos contra o aborto em todas as suas facetas. A eutanásia, que é o suicídio ou homicídio assistido em pacientes terminais. Então é preciso fazer sempre todo o possível para preservar a vida de inocentes. Então, nesse assunto, às vezes a pessoa está ali, né, vegetando, aquela coisa toda, a gente sempre orienta o seguinte: a pessoa pode optar por não tratar. Só está com um tipo de câncer, ela não quer tratar com radioterapia, com quimioterapia, até os médicos vão oferecer opções a ela. Dependendo da idade, o médico vai dizer, existe essa opção, mas não é recomendável, você não vai suportar. Você está, sei lá, com 80 e poucos anos, tem um câncer
numa região, você tomar a primeira dose de quimioterapia, você pode morrer. No momento que tomar a dose, então você viva a vida de outra forma, vai para o interior, aproveite sua família. Essa é a minha recomendação médica. Ou seja, ele deixa de fazer aquele tratamento que é, digamos, o padrão, né, o protocolar. Ele deixa de lado. Ele pode optar por isso e ter uma morte. Ele vai morrer por aquela doença, a não ser que Deus cure, vai morrer mesmo. E alguém vai morrer por alguma coisa, né? Chegou numa idade dessa, vem uma doença dessa, não dá para fazer intervenção, cirurgia, tratamentos pesados, a pessoa vai ficar ali esperando o momento. Então, não é uma eutanásia isso. Eutanásia é quando tem a oportunidade da pessoa ser salva, o tratamento ser omitido. Se o tratamento é altamente promissor, a pessoa deve se submeter, deve ser feito, para que a pessoa seja curada. É não tirar a vida da pessoa porque ela está numa situação de saúde extrema. Não, eu não vou tirar um sacrifício da pessoa, desligar os aparelhos, deixa ver o que Deus vai fazer. Então, meus irmãos, resumindo, cada vida humana é preciosa e importante para o nosso Deus. E a nossa luta pela vida está muito além do não matar. Isso aí, como eu disse no início do estudo, a maioria de nós nunca fez. Creio que todos nós nunca fizemos. Matar alguém efetivamente. E nós precisamos, como crentes, sermos promotores da vida nesse mundo caído. O mundo não valoriza a vida humana como deveria. Valoriza de acordo com os seus interesses, com a sua visão de mundo ou do homem distorcida da palavra de Deus. Hoje se valoriza mais um bicho de estimação do que um ser humano. Muito mais. Não é que o bicho de estimação não tem o seu valor. Tem o seu valor, tem o seu lugar, quem gosta, não tem problema, né? Você gosta do bichinho, de passear e tudo, né? Mas tudo tem o seu lugar. Às vezes há uma inversão de valores. E até eu conversava lá em Garapuava, a gente foi lá essa semana, conversava com um irmão lá, ele disse o seguinte, que quando eles foram construir uma edícula lá no lote da igreja, eles precisaram suprimir um pé de manga, em Garapuava. Quem conhece a região sabe o que eu estou falando. Ele disse que chegou uma viatura da polícia florestal, alguma coisa assim lá, querendo impedir a derrubada do pé de manga. Garapuava, 70 quilômetros de Unai, a cidade que tem 70... O cara rodou 70 quilômetros para impedir a derrubada de uma mangueira. Agora olha aqui o que acontece com a vida humana. Olha o que acontece aqui. Agora derruba uma árvore, você vai preso. Você vai preso porque suprimiu uma árvore. Uma inversão de valores muito grande na sociedade. Então que Deus nos ajude a sermos promotores da vida.